vamos começar a nossa live sobre medo. Quem é que não tem medo? Alguém tem algum medo. É impossível alguém não ter um medo. Medo, nem que seja de alguma coisa da infância, mas nós temos algum medo. Não tem como não termos, né, Val? E aí, Exatamente. nós escolhemos 3 medos. Eu destaquei esses 3 medos diante dos vídeos que eu fiz sobre o medo, que eu criei uma série Medo com vídeos gravados sobre a série Medo, né? E coloquei alguns medos. E os 3 medos que mais destacaram foram esses que a gente vai detalhar. E também, no meu método Emoções Transformadas, é o que mais se ressaltou. Era o que mais dava situações de medo, esses 3 medos. Só que a gente sabe também que o medo, inclusive a gente vai aprender isso com a Val, o medo, ele é uma emoção que ele é bom, ele é benéfico. A situação, o problema, é quando ele sai de ser o bem para o mal. E quando isso acontece? Isso acontece quando ele vira um sentimento, e esse sentimento nos faz mal, nos trazendo o quê? As doenças, né? Que eu não gosto de chamar doenças, chamo de disfunções. E aí, a gente, no decorrer dessa live, não saia daqui. Gente, essa live é educativa, ok? Então, terapia é outra história, em outro momento, já é com a Valdilene, que ela é profissional, e aí também em outros momentos com outras pessoas, né, já profissionalizada para isso, tá bom? A live é educativa, onde nós temos o meu método e temos a parte terapêutica, que é a Val, que faz, tá bom? Mas se você se sentir no momento da live desconfortável, com dificuldade, alguma coisa, você dá uma pausa e vai procurar um profissional fora da live, tá bom? A live é educativa, porque informação e conhecimento é tudo. Eu digo que conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder, né? Então, eu quero dar primeiro as boas-vindas à minha amiga psicóloga top das galáxias, Valdilene. Val, me ajuda? Valdilene? Botaram Valdilene e eu cismei com Valdilene, Val. Eu estou de Val. Sempre confundo. Melhor ficar só no Val mesmo, para não confundir, né? Sim, melhor ficar no Val, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Seja bem-vinda, minha amiga. Não é a primeira vez que a gente trabalha juntas, né? Mas, graças a Deus, a gente está voltando. A gente deu uma pausa primeiro porque eu fui escrever e editar meus livros. E você foi fazer pós, aquele negócio todo, né? Para se especializar. E aí a gente deu essa pausa, mas estamos voltando, graças a Deus. Eu quero agradecer você, viu? Por você ter dito sim para novamente estar junto aqui. E seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço mesmo, porque pela oportunidade de você, né, me proporcionar de poder falar sobre certas situações que as pessoas enfrentam que causam sofrimento, né? Então, é muito importante, principalmente o medo, como você falou agora, né, que é uma emoção, né? O medo as pessoas sentem medo, como você mesmo falou, iniciou falando isso, que as pessoas sempre têm medo de alguma coisa, normal, você tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Não tem aquele que diz, não tenho medo de nada. Tem sim. Tem medo de alguma coisa. Até diz que não tem, Val? Até diz que não tem, né? Que é para não se passar por... Mas que tem, né, Val? Pois é, como eu falei, o homem geralmente diz que não tem medo de nada, mas ele tem medo de injeção. O homem corre com medo de injeção. Eu conheço um que morre de medo de injeção. Eu conheço um, senhora. Aliás, 2, viu? 2. Não é nem um, é 2. Mas assume não, mas tem muito. Hoje tem medo, sim. Duvido esse que não tem medo. Então, é isso, né? As pessoas têm vários tipos de medo, né? Mas, no caso, a gente vai falar apenas nesses três, né? Agora, né? Sobre o medo. Então, o medo, como você falou, realmente é uma emoção, né? É uma resposta para situações adversas que podem levar a pessoa a evitar certas circunstâncias que provocam medo, né? E que levam a uma angústia,
e levam a pessoa a paralisar e não conseguir ir adiante. Né? E aí, o que acontece? Afeta o desempenho do dia a dia da pessoa. Porque ela paralisa. Ela não consegue adiante, não consegue terminar um serviço ou fazer um serviço porque ela paralisa. E aí a pessoa acaba sofrendo com isso e acaba se prejudicando, né? Prejudica o desempenho dela no dia a dia, o comportamento dela, inclusive, muda totalmente. Certo. Seja bem-vinda, pastora Roseni. Seja bem-vinda. A pastora aproveita e diga para mim aí se tá aparecendo, se nós estamos aparecendo aqui, que ainda agora a gente estava meio perdida. Então, Val, nesses medos que nós temos aqui, nós separamos 3, né? O primeiro deles é se vai dar certo. As pessoas sempre têm isso. Ai, será que eu vou fazer isso? Será que vai dar certo? E se não der, né? Ah, mas será? Aquele será que vai? Será que não vai? Eu mesma, no decorrer da minha vida, eu tive muito isso. Eu tinha muito medo de seguir caminhos, porque eu não sabia se ia dar certo. E aquele medo O bom é que a gente conseguisse ver o futuro, né? Se a gente visse o futuro, aí a gente tinha... Obrigada, pastora, muito obrigada por dar o seu feedback. Então, se nós pudéssemos ter isso de, como posso dizer, o futuro prever, né? A gente não teria medo do si. Mas o si, ele está em todo o tempo de nossas vidas. Por quê? A gente sempre tem que decidir caminhos, né? A gente sempre tem que optar por alguma coisa. A gente não é uma massa inexta que a gente tem que parar, a gente para. Não, a gente está todo tempo em movimento. Quando a gente está em movimento, a gente tem que decidir. E aí o se. Ai, se, meu Deus, se der errado. Eu até fiz uma live sobre isso, e no meu método Emoções Transformadas eu exploro isso, né? Até no mapa, quando eu faço, eu tento direcionar a pessoa para que ela entenda que o se ele é importante, ele é uma pergunta importante, essa insegurança é importante para que a gente possa decidir pelo melhor. Porque a gente não vai saber o melhor, a gente não tem como saber o melhor, mas a gente tem que trilhar um caminho, né? Então, o se, ele é importante. E aí, doutora, eu gostaria de ver a sua forma, né, de nos mostrar melhor possível como vencer esse si. Enquanto a senhora vê aí, eu vou abrir aqui a porta rapidinho para que eu estou ao vivo. A gata está querendo entrar. Por favor. Então, sentir medo, né, é natural. Todo mundo sente, como a gente acabou de falar agora, né, é natural você ter medo de alguma coisa, como tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de altura e assim por diante, né? Mas quando o medo paralisa a pessoa, se torna um problema sério, porque vai requerer tratamento psicológico por causa do sofrimento causado, né? E a pessoa corre o risco de vir a ter a ansiedade. E esse medo de será que vai dar certo, será que não vai dar certo, é um medo que surge quando a pessoa não acredita em si. Tem o seu lado bom, porque a pessoa ela para pensar, né, de uma forma positiva, mas existe um lado negativo, porque a pessoa não acredita na sua competência, ela não acredita na sua capacidade, ela acredita que ela vai falhar se for tentar. Né? Ela tem pensamentos disfuncionais sobre si mesma. Né? Esses pensamentos disfuncionais levam ela a pensar com tudo negativo, que ela é incapaz de tudo. Né? Então, nós precisamos encontrar uma forma, saber como que ela começou a se sentir dessa forma, com esses pensamentos disfuncionais sobre si mesma. O que levou ela a pensar que ela é uma incompetente, que ela é uma incapaz. Né? É preciso verificar o que ela vivenciou desde a infância dela. Porque assim, Cris, nós adultos, nós erramos também. Nós não acertamos sempre, a gente de vez em quando erra, falha em alguma coisa. Agora, imagina uma criança que está crescendo, aprendendo,
ela vai errar quantas vezes for preciso, para ela aprender. Então, aquela criança, quando os pais não são muito, né, amáveis, amorosos, né, acabam gritando aquela criança, chamando ela de burra, de incompetente, de incapaz, que ela é isso, que ela é aquilo. A criança está em fase de desenvolvimento, então ela absorve aquelas palavras do seu pai, da sua mãe, ou da pessoa responsável, ela absorve, ela internaliza, e ela começa a se condicionar de que ela realmente é aquilo ali. Porque ela fica ouvindo o tempo todo. Cada erro que ela faz, ela ouve que ela é incapaz, que ela é não sei o que lá, né? Então ela cresce com esse pensamento de que ela é uma pessoa que não tem nenhum valor, né? Porque nada que ela faz presta, nada que ela faz dá certo, então ela é uma incompetente, e ela cresce com esse pensamento de que ela é um fracasso na vida, né? E esses pensamentos disfuncionais, é importante saber sobre esses pensamentos disfuncionais para poder encontrar uma forma de trocar esses pensamentos disfuncionais para que ela não tenha mais sentimentos de menos-valia. Porque o medo, ele pode ser aprendido através das experiências de ao longo da vida, como eu falei agora. Né? A partir de quando ela é criança, ela vai absorvendo aquilo que ela aprende. É por isso que toda criança precisa ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento, ter pais que tenham consciência de saber lidar com essa criança, educando essa criança de uma forma que ela não venha no futuro ter problemas de traumas, de medos, né? O medo de barata, por exemplo, né? Por que ela tem medo de barata? Alguma coisa aconteceu quando ela era pequenininha, fizeram ela ter medo, então ela cresceu com esse medo, entendeu? Então, é necessário... A pastora tem medo de barata, então foi de problema de pequena. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutora. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É a minha gata aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o si, na verdade, é uma insegurança de fracassar. É isso? É o medo de fracassar. Certo. Que pode vir da infância, porque a criação que foi dada, como a senhora falou, a criança chamava a criança de que não sabia fazer as coisas, chamava a criança de bestalhada, chamava a criança de outras, de burra. Né? A criança está em fase de desenvolvimento, então ela absorve essas palavras como se fossem verdadeiras para ela. Ela está em fase de desenvolvimento emocional, psicológico, né? Então ela vai absorvendo, vai acreditando que ela realmente é aquilo ali. Ela acredita piamente que ela é. E aí ela cresce com esse pensamento: eu sou um fracasso, né? Eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu sou burra. E esses pensamentos para ela são verdadeiros. Só que não são verdadeiros, são apenas pensamentos que ela condicionaram ela a pensar de outra forma, a acreditar que ela é aquilo ali. Então, o que acontece? Ela se auto-sabota, porque ela não vai atrás do que ela quer por medo do fracasso. Ela se auto-sabota e acaba procrastinando. Então, vamos fazer uma regressão no tempo aqui, né? Porque a senhora está falando de crianças, mas, na verdade... Nós, adultos, hoje, depois dos 40, a gente tem muito problema com si. Pelo menos uma pesquisa que eu fiz, que nós, né, depois dos 40, estou falando isso, é que tem muitos problemas com si. Eu vejo pessoas de 60 anos, 70 anos, que ainda têm problemas com si, né, com essa insegurança, que se acha exatamente fracassado, que é dependente da opinião do outro. Se o outro disser que vai dar certo, ele vai, mas se o outro não disser que não vai, ele não vai, né? Porque ele tem medo, né? E as pessoas não assumem, elas não costumam assumir a sua responsabilidade se elas fracassarem. Elas sempre querem ter alguém para culpar. Não deu certo porque fulano me disse que ia dar certo, mas não deu, entendeu, doutora? Então, isso, na verdade, nós adultos hoje, porque as crianças que a senhora está falando, as crianças de hoje, né, elas têm algo a mais do que a gente, que não tinha naquela época. Hoje, quer queira, quer não, as crianças têm um apoio psicológico, até nas escolas, pouco, mas tem, né? E naquela época nós não tínhamos nada disso. Os nossos psicólogos eram nossos pais. A senhora lembra disso, né?
A professora era altamente rígida. Então, até a própria professora dizia para nós que nós não éramos capazes. Se a gente errava uma conta, se a gente fazia uma redação, um texto errado, ela mesma falava que a gente era incapaz, a própria professora. Hoje não, hoje a gente sabe que a evolução, né, está aí, e aí as crianças de hoje já não passam por tanto isso. Claro que tem aqueles pais que não têm, como posso dizer, a orientação necessária, não teve os estudos necessários, não teve educação necessária, e aí criam os filhos assim. Mas, na verdade, essa criança que a senhora está falando aí é do tempo da gente, né? Porque a insegurança do si, ela está exatamente depois dos 40, 35, por aí. Vem ainda tem atualmente famílias, pais, né? E ainda tratam os filhos que não foram tratados. Entende? Eu conheço, só para você ter uma ideia, eu conheço crianças que são tratadas com uma rigidez horrível porque foram tratadas daquela forma, né? Quer dizer, esses pais não têm discernimento, sabedoria, para dizer, eu fui tratado dessa forma, mas eu não vou tratar meu filho dessa forma. A educação que eu vou dar para o meu filho vai ser diferente da educação que eu tive. Eu apanhei muito, mas eu não vou bater no meu filho como eu apanhei. Eu não sou contra. Um pai dá uma palmada no... Eu não sou contra, não. Um pai dá uma palmada no filho, botar de castigo. Pelo contrário, é bom. Eu sou contra as surras que os pais de antigamente davam nos filhos. Entendeu? Mas você dar uma palmada no filho e botar de castigo, vai ficar ali de castigo. Eu não sou contra, não, porque o filho ele tem que crescer respeitando a autoridade do pai e da mãe. E muitos pais hoje em dia não têm mais autoridade por filho de 4, 5 anos, mas bem entende. O pai não tem mais garantia, o filho que tem. Entendeu? E isso também não é bom para o filho, não é muito bom para o filho. E aí tem aqueles que tem os pais que devem fazer o que bem entende, e ainda tem os pais que tratam os filhos como se fossem os adultos. Né? Eles exigem que aquela criança tenha atitude de adulto, que aquela criança não erre, porque se errar é chamada de burra, de incompetente, de incapaz, não sei o quê, e não é por aí. Entendi. Então, corrigindo, né, o passado, nós que temos problema com si, depois dos 40, nós temos problemas com si, né, a gente está sempre inseguro, exatamente pela sua narrativa, do que nós tivemos quando éramos crianças, acabamos desenvolvendo essa insegurança de um medo de fracassar, e aí o si está sempre, se eu errar, se não der certo. E aí, colocando isso para as crianças de hoje, que ainda tem pai e mãe, né, que, como veio dessa época errada de criação que foi a nossa, né, infelizmente, que não tínhamos o que os jovens e as crianças têm hoje, os pais ainda tem alguns que erram nesse sentido, né? No sentido de apanhar, doutor, eu acho que precisa o equilíbrio. Eu acho que não tem por que surrar como era no passado, porque eu acho que a maioria de nós aqui, depois dos 40, alguém levou uma peia. Eu não levei, não, mas fiquei muito de castigo. Mas eu levei porque eu era muito boazinha, viu? Mas de castigo eu fiquei. Muitas vezes fiquei de castigo. Mas o que acontece é que, infelizmente, acho que o resumo de tudo isso, sabe o que é? É informação. O nosso povo, né, brasileiro, ele não gosta muito de se informar, de ler, principalmente. E aí eu estou falando principalmente do pessoal que tem que trabalhar o dia todo para poder dar o sustento, como é que eles vão, né, conseguir estudar ou se informar. Então, eles criam os filhos da maneira como foram criados. E, infelizmente, acaba caindo nisso aí que a senhora colocou para nós, esse erro, né, que realmente as crianças do futuro, com certeza, vão ter não só os problemas que nós temos hoje, de adultos do si, né, o medo do si, mas eles vão ter piores ainda, porque a evolução do tempo é outra, né?
E aí você tem que Exatamente. evoluir. Doutora, Exatamente. então vamos lá. Na verdade, o si é só uma neblina, né? Uma neblina que ela passa, é só você resolver seus problemas internos. No mapa Sim. mental do meu método Emoções Transformadas, a gente consegue definir bem esses sis e saber suas origens. Se ela for realmente terapêuticas, né? Se ela for realmente sem ter como transformar ela em algo bom, porque toda emoção ruim tem como transformar em algo bom. Eu acho que se já está lá implantada, aí a parte terapêutica, aí a senhora já toma conta. E vamos lá, vamos para o nosso segundo medo, doutora, que a gente pesquisou Isso. e Vamos lá. é o medo da morte. Eita! A senhora tem medo de morrer, doutora? Eu não. O meu medo de morrer, Olha, eu vou até olha, falar sobre não, isso. não pode mentir, é ao vivo, viu? Pode Olha, mentir que as paredes, mas ao vivo não pode. A senhora não tem medo de morrer, não? o medo de morrer, assim, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo da forma como eu posso morrer, que é uma forma trágica, entendeu? Entendi. É uma coisa que eu peço de Deus, que Deus me dê uma boa morte. E a senhora entende que esse medo de morrer vem de quê? De nós. Porque a gente sabe que a grande maioria, eu também não tenho medo de morrer, não. Né? Mas eu já tive, viu? Eu já tive. Quando era criança, eu morria de medo de morrer. Mas hoje eu não tenho mais medo, não, porque eu sei que é a única coisa certa dessa vida, né? E eu vou falar um trechinho sobre isso, mas eu quero que a senhora coloque por que as pessoas, a maioria de todos nós, eu coloco assim, porque é verdade, tem medo de morrer, doutora. Então, a morte é um processo natural da vida. Todo Certo. mundo, todo mundo vai chegar lá, né? Mas existem Sim. pessoas que elas não conseguem ter essa visão que é natural da vida, que um dia todo mundo vai, né? Então, ela não aceita como forma natural, né? E todos nós vamos fazer a nossa parte, todos nós, ninguém vai virar pedra nesse mundo. As pessoas precisam se conscientizar disso, que ninguém vai virar pedra, todo mundo tem a sua ciência, ninguém vai ser chamado, e lá vamos nós fazer a nossa parte, né? Uhum. Nós não vamos virar pedra. É isso que causa o medo da pessoa morrer. Eu penso que o medo de ir para o inferno, né? Mas É outro aí já vem medo. parte Ah, religiosa, doutora. Eu não sei se a pastora ainda está aí. Aí já vem parte religião, né? então, É, a, a, e tem muito a ver com religião, é isso? a nossa Peraí, vida, doutora. Calma aí. Tem muito a ver com religiosidade, esse medo de morrer ou não? porque a nossa vida está na mão de Deus que nos deu a vida. Então, Hum, entra a religião aí, a religiosidade. A hum. pessoa tem medo de morrer, possivelmente porque não está preparada, porque acredita que não vai para o céu, né? Então, tem que sentir medo, né? A pessoa gosta de viver e não quer deixar esse mundo, não quer morrer, não quer deixar esse mundo, né? Mas Uhum. é natural da vida, todo mundo vai, com medo ou sem medo, todo mundo vai. É besteira ficar com medo, porque chegou a hora, a sua senha foi chamada, tchau. Você vai fazer sua Nós parte. temos uma ceia. É, a sua senha vai ser chamada, você vai ter que atender, né? Você está lá na sala de espera do médico, chamou a tua senha, você vai, não é? Então, é assim, então, Essa ceia, doutora, cada um quer que tenha milhões na frente. Essa aí é igual a olha, fila do SUS. Grande, é, bem é, grande, né? todo mundo tem um tempo na Terra, né? Tem Uhum. criancinhas que vão cedo, né? Tem criancinhas Uhum. que vão cedo, vão com meses de vida, às vezes até nasce já sem vida. Né? O adolescente, o jovem, o adulto, o velho, não chega no momento que vai. Aí preciso se conscientizar de que esse dia vai chegar para todos nós, né? Como eu falei agora há Sim. pouco, o medo de morte trágica é compreensível e normal. Né? Ninguém quer morrer de morte trágica. Ninguém quer perder um ente querido de morte trágica. Porque é Sim. dolorido você perder um ente querido de morte trágica. Dói demais, causa um sofrimento excessivo de você ver um ente querido
Por exemplo, você vê o seu ente querido saindo pela porta, vai embora para fazer o trabalho, vai para aula, ou vai resolver alguma situação, só volta a notícia que ele foi atropelado, que ele foi assassinado por um ladrão, não sei, morte trágica, ou mesmo levou um choque elétrico, uma descarga elétrica, quer dizer, morte trágica, ninguém quer morrer, ninguém quer perder um ente querido de forma trágica. Isso causa sofrimento. E quando o sofrimento ele é excessivo, pode indicar já um transtorno de ansiedade. Aí precisa de ajuda profissional da psicologia. Porque não é normal você ficar sofrendo. É importante cuidar do bem-estar emocional, né? Encarar a morte com naturalidade, aceitando a situação, para não sofrer, não deixar o sofrimento tomar conta de si. E o psicólogo ele vai ajudar a pessoa a enfrentar esse medo. Né? Inclusive, o psicólogo ajuda a pessoa a lidar com o luto daquele ente querido que partiu. Né? Porque quem é que não sofre por um ente querido que parte? Todo mundo sofre. A gente chora, a gente sente saudade, né? Mas precisamos encarar que é um processo natural de vida que todo mundo vai aceitar, vai ficar saudade, né? A gente chora nos primeiros meses, depois passa. O problema está no luto e o tempo que esse sofrimento vai levar na tua vida. Se der 6 meses você está naquele sofrimento ali, sofrimento excessivo, então isso já é patológico, já é doente. Normal o medo já virou sofrer com luto, mas já não é normal, né? quando passa muito tempo esse sofrimento. Né? Existem sinais que a pessoa pode observar, né, sobre esse medo excessivo, que é a hipervigilância. A pessoa fica em estado de alerta o tempo todo, é como uma obsessão para ela. Né? Ela se preocupa demais com ameaças, com perigos, ela tem insônia. Por quê? Porque ela fica sempre pensando no pior, que são os pensamentos catastróficos. Então, é preciso a pessoa perceber como ela está se comportando, como ela está agindo com relação a esse medo da morte. Né? Ela fica ali o tempo todo, né, com medo de alguma coisa, porque eu vou morrer se acontecer isso, eu não vou sair bem ali porque pode ter um ladrão que vai me matar. Então, é um medo excessivo. Né? São pensamentos catastróficos que ela tem. Eu sair bem ali, o ladrão vai me matar? Será que é verdade esse pensamento? Claro que não é, não tem não ladrão ali na frente, que nem eu estou pensando. Então, são pensamentos disfuncionais, pensamentos catastróficos, pensamentos que não existem apenas na sua cabeça, e você acredita naquele pensamento. Então, você precisa perguntar para si mesmo, esse pensamento é verdadeiro? Será que vai mesmo acontecer? Ou só é que está passando na minha cabeça? Você mesmo pode perguntar para você mesmo, esse pensamento é verdadeiro? Vai acontecer? Entendeu? A pessoa se se analisa com relação a esses pensamentos catastróficos. Entendi. Bem, então, boa noite aí, o pessoal. A gente começa a conversar, gente, e eu esqueci da boa noite para vocês. Sejam bem-vindos, o que eu não dei bem-vindos. Até o Ricardo, meu amor, entrou, eu acho que já caiu, a pastora voltou. Seja bem-vindo. A live vai ficar gravada, né? Então, medo, na verdade, falou muito bem a doutora Faucilene, que quando vira uma patologia, ele já sai do lado emocional, né, para um lado de sentimento, onde esse sentimento está colocando a patologia, que é exatamente a doença, né? E aí tem que ser tratada por um profissional. Agora, aquele medo que eu costumo dizer assim, o medo, muitas pessoas têm medo de morrer, mas não vivem. Elas não vivem. Elas fazem tudo, mas não vivem. Como assim, Cris? Elas vivem para os filhos, elas vivem para o esposo, para a esposa, eles vivem para o dinheiro, eles vivem para os bens, eles vivem para os bens material, eles vivem para a sociedade, eles vivem para o meio que convivem com eles, mas eles não vivem para eles. Então, eles têm um medo da morte, mas esse medo é, na verdade, de como se mostrar perante isso e deixam de viver. E é estranho isso, porque assim, você tem medo de morrer, mas não vive.
Você fica tão preocupado em morrer, fica tão preocupado em, eu preciso deixar dinheiro para o meu filho, eu tenho que trabalhar muito, né? E aquele medo porque eu vou morrer, e eu preciso trabalhar muito para não deixar ele sem nada. Um exemplo, estou dando um exemplo aqui. E aí você esquece de quê? De viver. É o medo de morrer. Aí você tem medo de morrer para não deixar a sua família desamparada, você trabalha, e aí você está se matando, de certa forma, né, doutora? Se matando, e não vive. Então, eu acho que essa morte é uma morte em vida. Eu acredito que seja, porque... Pois é. E a pessoa também, às vezes, ela deixa de sair, se divertir, porque ela tem medo de que, se ela sair, como eu falei agora há pouco, se ela sair, pode ter uma briga lá, eu vou lá na lanchonete com a minha família, então com meus amigos, mas de repente tem uma briga lá, alguém atira e eu vou morrer com aquele tiro. Então tem gente que acontece isso. Eu não vou sair porque eu tenho medo. O mundo está muito violento, eu não prefiro ficar em casa, então acaba não vivendo. Ela fica em casa. Eu até postei um reel engraçado que fala da idade, né? Eu estou na idade que tem dia que eu acordo querendo ser igual a Dora, a exploradora do mundo, aí quando eu olho para as notícias, eu disse, eu vou ficar em casa mesmo. Então, eu vou fazer até um vídeo sobre isso nas minhas redes sociais, e é exatamente isso que acontece. No método que a gente faz no Emoções Transformadas, ele cuida essa parte onde você separa as coisas. Porque não é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? No medo de ficar sozinho, né, doutora? A gente separa porque, assim, não é porque aconteceu naquele dia com alguém, naquele local, que vai acontecer com você indo para lá. As pessoas têm muito disso. Eu não vou mais para determinado local, porque aconteceu aquilo ali, aí na cabeça dela já vai acontecer com ela. E não funciona assim, né, doutora? Agora, isso é o quê? Os pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são altamente importante para tudo na nossa vida. Se nós não vigiarmos nossos pensamentos, se nós não educar, né, cada um deles, se a gente não tentar alimentar nossa mente com coisa boa, vai ter todo o tempo assim. As pessoas que vão dormir antes de dormir e vão assistir um filme de terror, elas não vão ter uma noite boa de sono. É impossível. A última coisa, a informação que ela mandou para o cérebro foi coisas do ruim. Como é que ela vai ter uma noite de sono maravilhosa? Não tem como. Então, a gente tem que aprender a alimentar nossa mente para que ela sempre esteja o quê? Saudável. Porque esses pensamentos é que nos trava, nos leva ao medo, e aí há problemas, né, disfuncionais, doenças, como a doutora está relatando para nós aqui. Então, realmente, a gente tem que aprender a viver, né, doutora? Exatamente. Porque nós não vivemos ainda, estamos aprendendo a viver. Bem, o nosso terceiro aqui, e último, né, da nossa live, é sobre ficar sozinho. Eu fiz um vídeo, né, sobre ficar sozinho, coloquei lá umas coisas, mas no meu método, na minha mentoria, essa parte aí é o que mais... Eu fiquei surpresa que veio mais homens no meu direct, quando eu fiz o vídeo, né? E também eu fiquei surpresa porque eram detalhes que só faltava assim, virar a chave e isso. Era só mudar umas coisinhas que estava pensando errado, e essa questão de ficar sozinho não era tão problemático assim. Mas a maioria dos homens, mulheres, nem tanto. Mas tem mulheres sim, tem medo de ficar sozinha, mas os homens são mais, eu nem sabia disso. E aí eu conversando com a doutora, antes de vir para a live, ela disse assim, Cris, existe uma diferença entre ficar sozinho e solidão. Aí eu disse, então tá bom. Então a senhora fala sobre solidão,
porque o meu ficar sozinho é do método. E aí eu vou explicar depois, quando a doutora explicar esse ficar sozinho da versão terapêutica que ela vai mostrar para vocês. Por favor, doutora, coloque aí. Pois é, então, o medo de ficar sozinho é aquele medo de ficar sem uma companhia. Isso aí pode ser resolvido através de você encontrar uma pessoa, né, legal para você ter um relacionamento bacana, né? Então, você pode resolver o problema desse medo de ficar sozinho. Agora, o medo da solidão, que é um sentimento de isolamento e de tristeza, mesmo que você esteja rodeado de pessoas, você tem esse sentimento de solidão. Né? Então, é um sentimento que causa um sofrimento profundo, né? E é de suma importância identificar as causas desse sentimento, desse medo. O que desencadeia essa sensação? Quais os tempos limitantes, que são aquelas crenças que a pessoa internaliza e que paralisa, né? E aí, a partir daí, a gente pode, a pessoa, no caso, pode superar esse medo. Né? É possível fazer, inclusive, um trabalho que vai envolver a aceitação, né? A autoconsciência e algumas estratégias para transformar a solidão em alguma coisa positiva. Então, é isso que acontece com a solidão. Né? É um sentimento que causa sofrimento, né? E precisa muito de saber o que desencadeou aquele sentimento de solidão. O que aconteceu com ele? E o que ela pensa? O que está limitando ela? O que está paralisando? O que ela internaliza? O ponto que a paralisa, o ponto dela ficar com esse sentimento de solidão. Então, existem as estratégias que podem ser trabalhadas para ajudar a pessoa que está nesse sofrimento a se recuperar. As estratégias que a gente pode usar, a pessoa, no caso, pode usar para sair dessa situação da solidão, primeiro é buscar ajuda psicológica, isso daí é de praxe, é importante. Né? A ajuda psicológica é para qualquer tipo de problema que você está sentindo, qualquer problema emocional, né, que você está sentindo, você busca ajuda psicológica. Outra coisa, manter sempre contato com pessoas da sua estima, pode ser parente, pode ser familiares, mas nunca se isolar e perder contato com as pessoas pelo contrário. Se você tem sentimento da solidão, você não deve se isolar, porque isso causa um sofrimento, você ficar só. Como eu falei, embora você esteja cheia de gente, você se sente sozinho. É aquele sentimento de solidão. Então, você precisa se abrir para novos contatos, se não com as pessoas de dentro de casa, mas procure pessoas que você tenha estima, pode ter um outro parente dele que mora em outro lugar, ou pode ter amigos que você tenha consideração, busque manter contato, liga para a pessoa, convida para sair, para ir para o shopping, convida para vir para a sua casa, tomar um café, assistir um filme, mas não se isole, não deixe esse sentimento te causar mais sofrimento ainda. Quanto mais você se isola, mais você sofre, quanto mais você sofre, mais você adoece. Então, você precisa praticar atividades sociais também, você vai se envolver, você vai ser útil naquelas atividades sociais. E isso vai tirar você desse sentimento da solidão, porque você vai estar se sentindo útil para alguma coisa. E não se isolar, não ficar deixando o sofrimento tomar conta da tua vida. De jeito nenhum. Esse isolamento, inclusive, leva à depressão, né, doutora? Leva à depressão, ansiedade e depressão, porque você se isola, você se isolando, você sofre, o sofrimento te leva à depressão. E a ansiedade também, você tem ansiedade. Então, povo lindo, o negócio é o seguinte, é não ficar só. Tem alguém, ter perto, vai fazer alguma coisa, vai colocar a tua mente para ativar, colocar a tua mente para fazer as coisas, se socializar, né? Tem pessoas que não gostam de socializar. Tem pessoas que não gostam. Exatamente, precisa se socializar. Quem manda nos nossos sentimentos, a gente tem que mandar no nosso sentimento, não deixar os nossos sentimentos mandar na gente, senão a gente não faz mais nada da vida. Né? Ter medo, a gente não sabe mais, a gente não pode deixar o medo mandar na vida da gente. A gente tem que mandar no medo. Ou você está com medo por quê?
É verdade aquele medo que você está sentindo? Qual a causa desse medo? Vai acontecer de fato? É assim mesmo? Não. É preciso se autoanalisar, se perguntar, esse medo aí está certo? Realmente vai acontecer? É dessa forma? Não. O que Agora, pode agir nessa situação? uma vez eu tive recente eu tive um aluno que ele não tinha problemas nesse caso de ficar solitário, mas ele gostava de ficar sozinho, porque ele gostava de curtir a televisão sozinho, ele gostava de dele mesmo. A gente diz, né? Quando a gente gosta da gente, da presença, da nossa presença, a gente se sente bem sozinho. Aí não tem nada a ver com a parte que a doutora está falando. A Não, parte que a não tem doutora nada a está ver com falando a solidão que causa sofrimento, não tem nada a ver. é, Gostar de isso, ficar bom uma coisa e sentimento de solidão é outra. exatamente. Não quando a pessoa está sozinho, mas está triste, que é um sentimento de sofrimento, como a doutora está falando, a pessoa fica triste, os pensamentos vêm, aqueles pensamentos que não são bons, pensamentos que eu não sou útil, eu não sirvo para ninguém, ninguém gosta de mim. Aí já começa o processo da emoção, sentimento que está trazendo o medo, né, de estar sozinho, de estar da solitude, e aí o que acontece? Doença. Por isso que aí é que está o sintoma, gente. Quando você ficar sozinho, mas está sofrendo, já é o primeiro sinal que precisa de ajuda imediatamente. Agora, se você começa a querer ficar sozinho porque você quer paz, você está feliz, você está consigo mesmo, e está curtindo o seu filme, e está comendo sua pipoca, e está tranquilo, está descansando, está relaxando de uma semana difícil de trabalho, é outra história. Não tem ninguém enchendo o Entendeu? saco, né? Não estou enchendo o saco, oh, coisa boa, comer tudo sozinho. Aí é outra coisa, né? Aí não tem nada a ver estar sozinho. Esse Pois estar é, sozinho é o que eu cuido. É as pois emoções, é. assim, né, que eu cuido. Porque também, às vezes, a pessoa, ele se sente muito bem, está sozinho, mas, na verdade, ele queria estar com alguém junto. Só que porque aconteceu no passado, como a doutora acabou narrando aquela história lá, de não querer sair, porque aconteceu tal, vai acontecer com ele, por acontecer determinadas situações com ele no passado, com alguém, ele acredita que vai acontecer de novo. Então, ele não se dá a permissão, ele não se dá a chance de tentar. Eu vou contar a história aqui rapidinho, viu, doutora? Que a senhora vai rir, a senhora não sabe dessa, porque eu não contei para a senhora. O que acontece, quando eu fiquei separei, passei 3 anos sem ter namorado. E aí, quando eu me separei, né? 1 ano e meio depois, o meu finado marido faleceu e eu fiquei realmente sem ninguém. Aí, eu sempre tinha os encontros e tal, namoro aqui, tá. Mas nada sério, não tinha mais vontade e tal. Aí eu comecei, tá, vou tentar de novo, né? Depois de 3 anos, mais ou menos, tentar de novo. Aí, da primeira vez, levei um. Como é que chama quando a gente marca e a pessoa não vai? Levei um. Como é que a gente chama? Levei um fora, não levei um. Nem sei dizer o que eu levei. Eu sei que eu marquei e a pessoa não foi, né? Aí, primeiro. Aí, o segundo, olha só, eu marquei, como foi da mesma pessoa, também não veio. Deixei para lá. Depois eu descobri o porquê, né? Aí, na terceira, eu tentei de novo e não aconteceu. A pessoa da sorte é que eu não saía de casa, esperava vir me buscar. Na quarta, eu fiquei meia cabreira, mas eu falei, não, vou tentar, gente, que não é porque aconteceu na primeira, na segunda e na terceira, que vai acontecer de novo. Mas mesmo assim, eu perguntei do que é meu namorado hoje, né? Já estamos, graças a Deus, vamos fazer 10 meses. Eu perguntei assim, você vem mesmo?
Ele não entendeu nada. Como assim, né? Como é que a pessoa vai deixar de ir para o encontro, né, com uma mulher como você? Aí eu falei assim, não, eu quero só saber se você vem mesmo. Quer dizer, eu estava cabreira, mas Uhum. eu não deixei de me dar a chance. Por mais que 3 vezes a pessoa furou comigo. Né? Então, a gente tem que dar a chance. Então, essa é a diferença do estar sozinho. Tem pessoas que querem estar sozinho hoje, mas não precisa. Não precisa, mas ele quer, porque ele acredita na cabeça dele que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele, que frustrou Exatamente. ele. Aí não dá, gente. Aí é deixar de viver. Aí é morte em vida, como a gente passou anteriormente. A vida, ela é preciosa demais para a gente estar, sabe? Perdendo tempo com si, perdendo tempo com medo de morrer, perdendo tempo que, sabe, medo de ficar sozinho. Não. Se você Exatamente. você está sabendo os sintomas aqui que a doutora está falando. Especificamente, ela está deixando bem detalhadozinho todos os sintomas. Se você está vendo que tem algum desses sintomas, já vai procurar ajuda, né? Vai procurar ajuda. Mas, se não, vai viver, vai procurar aí alguma coisa, vai fazer o meu método para tu viver. Bem, doutora, a gente encerrou aqui com os 3 medos e agora a gente quer finalizar. Eu quero finalizar agradecendo a, a Deus primeiro, né? Porque nos proporcionou estarmos aqui. E a live vai ficar gravada e eu vou passar nos meus rivets para o povo que não veio. E essa é a nossa primeira live de muitas, né, doutora? Que a gente vai tratar muita coisa boa aqui para vocês, mas a gente vai dar um presentinho para vocês. Eu não falei para a doutora ainda, mas a gente vai dar. Depois eu me acerto com ela. Para você que estava aqui na live ao vivo, né? Você vai lá no nosso direct, a doutora vai já falar o Instagram dela, eu vou falar o meu Instagram, e você vai lá e você ganhou de mim o mapa mental para saber como é que está a tua situação de pensamentos, de mentes, para saber se você está precisando de uma terapia ou se você está precisando apenas de transformar suas emoções, que é o meu método. Você vai ganhar a consulta da doutora e o meu mapa, que é uma consulta comigo, tá bom? Mas vai lá no meu direct. Para as pessoas que vão ver essa live já gravada, aí a gente vai ter que sortear, né? Porque já mais pessoas. Então, você vai lá no nosso direct e vai falar a seguinte frase. Tanto você que está ao vivo, como você que vai para o nosso direct, né? Lá vai assistir a live já gravada. Eu me sinto assim. A frase é essa, tá bom? Eu me sinto assim. Então, se você se sente assim, assistiu a live toda e se sente, fez sentido para você alguma coisa que a gente falou aqui, você vai lá no nosso direct. Os daqui já vão ganhar, né, lá conosco, né, doutora? E os Isso que mesmo. vão, e os que vão depois assistir, aí já vai ter que ter um sorteio, porque é só um, né? E o daqui é o primeiro que for lá no direct, tá bom? E vai ganhar uma consulta da doutora e uma consulta comigo. Comigo vai ser o mapa mental, né? Que eu vou descobrir o que está faltando aí nessa mente para destravar e viver de verdade. E a doutora, vocês vão ver o que é terapia, gente. É tudo de bom com a doutora Valdilene. Bem, doutora, para aí seus pontos finais, que é para mim encerrar depois. À vontade, é todo seu. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, lógico, isso é óbvio, né? As pessoas que entraram nessa live, entrou uma amiga minha que estudou comigo, Daniele Pioto. Oi, Daniele, tudo bem com você, querida? Obrigada pela sua presença. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade, que, né, não será a última, né, e falar desses 3 medos que influenciam muito no comportamento humano, né? E aproveitar para dizer, não se isole, busque a ajuda de um profissional da psicologia, mantenha contato com pessoas da sua estima, busque atividade social que você se envolver, né, para que
te ajuda a lidar com esse sentimento que muitas vezes complica a vida da pessoa que sofre. E, para encerrar de uma vez, quero salientar que a superação do medo da solidão é um processo gradual. É isso aí. Bem, gente, é isso aí. Eu quero agradecer a doutora Valcilene, Val, a doutora Val, por esses momentos maravilhosos que passamos juntos. Foram minutos muito bons. E agradecer a Deus também, a todos vocês que estão ao vivo e aqueles que vão nos ver depois, né? Que Deus abençoe vocês. E eu e a nossa doutora Val somos o Wi-Fi espiritual com a tecnologia a nosso favor, né, doutora? Isso mesmo. Conectando a sua alma às melhores ferramentas para uma vida consciente e muito boa. E aí vocês precisam entender uma coisa, gente. O mundo precisa de uma versão de vocês boa. O mundo precisa. O mundo está muito difícil, o mundo está muito caro, o mundo está muito triste. Ele precisa muito de nós numa versão boa, numa versão destravada, sabe? Que todos nós estamos com missão aqui, só que estamos perdidos, totalmente perdidos. E aí a gente precisa se encontrar e eu e a doutora estamos aqui para te ajudar, tá bom? Beijo grande, que Deus abençoe vocês tremendamente. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Até a próxima vez, pessoal. Com certeza, vamos lá.